ficar em outras fontes. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso devocional abençoado. O terceiro de hoje. E para quem não sabe, né? Nós viemos de 2 devocionais hoje, que já estão na comunidade, glória a Deus. Oi, pessoas! Tudo bem com todos? Vou chegando. Vamos dar tempo pro povo chegar. Todo mundo pegar desde o início, né? E aí, quem é que tava nos primeiros devocionais de hoje? Quem que tava nos 2 primeiros estudos, nos 2 primeiros ensinos? Quem que vai pegar aqui a medalha de participação? Né? Depois eu vou perguntar de novo. Em nome de Jesus, né? Não esqueçam, hoje é dia de compartilhar com outras pessoas. A gente não pede, mas como é um estudo de imersão, a gente vai pedir isso, né? Curtam aí, manda para as pessoas que vocês gostam, que esse é o nosso encerramento do estudo. Todo mundo que está entrando na comunidade, que não conseguiu pegar os outros horários, mas que queria assistir e entrou na comunidade, seja bem-vindo. Deus abençoe, aproveite essa jornada, ela tem muito devocional. Boa noite, Vanessa. E foi uma bênção, tá? Foi bem extenso, exaustivo, mas foi uma bênção. Para vocês terem uma noção, essas são as partes, tá? A primeira parte, enquanto o povo tá chegando, né? A primeira parte foi que um estudo imersivo de finanças não vai ser só sobre dinheiro, né? Mas sobre como criar uma ferramenta. Boa noite, Nelly. Como que ela é uma ferramenta? Como que eu vou usar? Como que eu vou trabalhar? Onde eu tô errando? Qual que é o meu estado de pobreza atual? Será que é de dinheiro mesmo? Será que eu não recebo o suficiente? Ou será que é psicológico, né? Então, a gente fez essa análise aqui, foi bem legal. Fizemos esse primeiro momento mostrando os nossos problemas. E um dos pontos, né, que foi conversado foi que nós somos cristãos e um dos nossos males é essa idolatria para algumas coisas que a gente tem, para soberba, para alguns pontos que a gente tem que se atentar. Nesse primeiro momento a gente falou sobre dízimo, sobre oferta, porque foi perguntado qual que é a importância dele, por quê, né? Mas só agora, Fran, acabei de começar, só tô fazendo um resuminho aqui dos primeiros. E a gente pensa que dinheiro, ele resolve tudo. Mas ele resolve na mão de quem sabe resolver. Na mão do tolo, o dinheiro vai embora. É como se fosse o vento você tentando segurar. E aí a gente trouxe aqui também que o que acontece quando o dinheiro é teu dono, né? Você cria ansiedade, você cria comparação, você faz dívida, porque ele ainda é uma ferramenta. E dinheiro respeita dono. Se você não é o dono do dinheiro, ele é o seu dono, ele nunca vai te respeitar. Então você nunca vai ser uma autoridade, você nunca vai ser respeitado nessa área. E assim como qualquer outra ferramenta, você precisa dominar isso. Então, lembrando que dinheiro não é ponto de partida para nada. Você não precisa de absolutamente nada para começar algo. Você precisa ter a mentalidade, Deus ao seu lado, inteligência, sabedoria, não dinheiro. Dinheiro é ferramenta para que funcione, mas você não precisa ficar nele. Então aqui dentro a gente fez essa análise, tá? E aí eu expliquei que a pobreza monetária está relacionada a dívida, comprometimento do seu salário, também em você não poder parar a sua vida em nenhum momento que você vai passar fome, vai passar necessidade. Então assim, a gente veio de uma pandemia, você pode ter esquecido, mas o sistema não esquece. Hoje tudo que você está pagando mais caro é reflexo disso. E você tem que ter essa noção, que você precisa gerar mais dinheiro e você precisa fazer que o dinheiro gire para você.
E aí depois eu disse que se você acha que esse é teu problema ou não é, a gente tem um outro problema que é a mente. Ela te sabota, te dá crenças, ela atrasa a sua prosperidade. E aí que eu coloquei, né, a matriz de reconhecimento. Se a minha causa, né, é buscar incansavelmente e trabalhar, eu vou ser rico e abundante. Quando a gente fala dessa busca, a gente não tá falando de você trabalhar 24 horas. Não é sobre você sair de casa às 7 e voltar à meia-noite. Aí eu trouxe alguns embasamentos bíblicos pra vocês, tá? Esse é o primeiro estudo. O segundo foi mais denso, né, time? O segundo é a parte 2, ele tá relacionado ao teu psicológico. E aqui mora tudo o que você pode imaginar, tudo. A batalha da sua mente te sabota porque você tem medo e você não tem domínio próprio. Então, nesse conceito aqui, é o fator humano. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Trabalhar que tipo de pessoa você é trabalhando, para você saber se você gosta ou não, você valoriza ou não aquilo que você faz. Tem muitas pessoas no trabalho físico que não respeita quem trabalha o mental. A pessoa tem uma empresa gigante, sabe que a mão de obra dela precisa, mas quer pagar mal o contador, quer pagar mal o time de marketing. Por quê? Porque ela só vê valor aqui, porque essa é a forma dela ganhar dinheiro. Então ela não vai querer ver alguém sentado o dia inteiro fazendo algo que tecnicamente para ela parece tão simples. Mas só quem é da área, da parte da mente, sabe o quão é complexo isso. O quão é difícil você mensurar algo para um cliente que vai ser testado. Então, tu tem que ter muita firmeza, clareza naquilo que você faz para garantir o sucesso. Por quê? Quando eu fecho um trabalho com um cliente, ele fala, tá, mas como é que a gente vai mensurar isso? Eu falei, a gente mensura por resultado. E aí a gente vai analisar, será que foi a campanha que não deu certo? Será que foi a comunicação que deu errado? Será que o teu preço não tá errado? O local do teu negócio não tá errado? Porque tudo isso muda. E eu sou da parte digital, tá? Eu sou da parte do marketing. Então tudo isso muda na vida das pessoas. Só que essa pessoa que tá me contratando, se ela não tem o valor do meu trabalho mental bem alicerçado na mente dela, ela jamais vai querer pagar. Ela vai achar que ela consegue fazer. E adivinha, não consegue. E você vai pagar muito, muito mais caro para consertar a burrada que você fez. Isso já aconteceu antes, eu tô dizendo história minha. Então aqui dentro é respeitar o valor do trabalho físico e respeitar quem trabalha com a parte mental. Eu duvido que a tua empresa vai ficar de pé se um contador não fizer a parte financeira para você. Se ele não fizer todos os pagamentos, todas as coisas da forma correta. Mas tem gente que não valoriza. Eu aposto para você que se você não tiver um comercial, um time de marketing ali para te ajudar, você não vai escalar, você não vai ter um dinheiro a mais. Vai ser sempre aquela mixaria que você recebe. Isso é um alerta. E o pior, os empreendedores, né? Sou formada em empreendedorismo. Esses empreendedores têm jornada dupla, que é o quê? Você vai fazer o trabalho físico e é obrigada a fazer o trabalho mental, porque ainda você não tem aporte financeiro para ter alguém te ajudando. Então, tudo bem, você vai ter que contratar uma pessoa que te instrua para que você otimize tudo e você não fique cansada e que você não desista. Então, aqui dentro desse material foi muito interessante, expliquei sobre como funcionam minhas empresas, que a maioria das pessoas hoje ela tem um desejo muito grande de ter um negócio. Ela quer ter um negócio digital, ela quer vender um curso, ela quer vender uma mentoria, ela tem muito conhecimento acumulado, mas ela não sabe como. E eu sei. Então, até uma das meninas me chamou aqui, a gente conversou, porque você precisa sempre de uma orientação e que seja uma orientação de uma pessoa que tem princípios e valores firmes e que não vai te enganar. Eu sou muito realista, né, com as pessoas, vocês sabem. Então aqui nesse primeiro momento, eu trouxe um desafio, que se você tem um problema monetário, você tem que ter disciplina para quitar as dívidas.
Se você tem um problema fisiológico, psicológico, você vai renovar a sua mente para que você consiga sair de onde você está. Isso aqui é renovação de mente, tá? O que acontece? Na nossa mente, quando a gente está falando de dinheiro, nós temos duas atitudes. Uma, gastar, vai gastar muito mais, que é o impulso. Por quê? O dia de amanhã vai dar tudo certo, o dia de amanhã a Deus pertence. Aí chega o dia de amanhã e você não tem nada. Ou então a opção de acumular, que é a ganância. E eu expliquei, né? Ganância não é sobre o muito. Ter 2 carros, 2 casas, isso e aquilo. Não. Ganância tá no pequeno detalhe. É você ter coisas extras para você se sentir seguro. Eu vou ter 50 toalhas de banho. Eu vou ter 50 pratos. Porque eu não sei, né? Vai que vem uma visita. Sim, a visita, ela tem que trazer isso para você também. Isso é acúmulo. E o acúmulo gera o quê? Só atraso. Então, quando você entende que nesse devocional aqui, nesse segundo, nós tivemos um encontro de domínio próprio, que você vai entender que quando você tem, você espera mais, você paga à vista, você resiste, você começa a dizer não e você planeja, você começa a se organizar, né? E aqui eu trouxe a ação prática, tá? E sobre o medo do futuro, que tá lá em cima, primeiro, o que a gente faz com esse medo? Isso aqui. Quando nós temos um medo, eu preciso acabar com ele. E como que eu acabo com ele? Eu fiz uma parte aqui bem interessante, né? Quando a gente fala de reserva, a reserva, ela não é dinheiro parado. É o seu alicerce de liberdade. O que acontece aqui? Como que eu vou descobrir minha reserva, né? Como que eu vou descobrir quanto que eu tenho que guardar? Lembra que eu falei lá no início que um dos problemas monetários é você não ter 6 meses de dinheiro guardado para sobreviver caso aconteça alguma coisa? É isso. É essa reserva aqui. Você tem que calcular todos os seus gastos com alimentação, casa, coisas da casa, medicamento, gastos que você tem todos os meses, multiplicar por 6. Essa é a sua reserva. E essa reserva, ela necessita que você tenha domínio próprio. No quê? Em esperar. Você vai começar aos poucos fazendo aportes lá pra dentro. Ela necessita que você saiba resistir. Ela é uma reserva. Não é pra você usar com qualquer coisa. Acabou o dinheiro. Porque eu atrasei uma conta. Porque eu queria sair. Porque... Não. Isso não é mexido. E aí, o que acontece? 25 mil, 6 meses, impossível. Isso daí, não. Tu tá gastando 25 mil por mês? Não, né? Tu multiplicou isso e deu os 6 meses, entende? Esse é o valor, não que tu vai fazer em 6 meses. Esse é o valor da tua reserva. Demore o tempo que demorar, você tem que ter essa reserva, entende? Não tem prazo. Isso aí, ó. 3.800 minhas contas básicas. Então, tu vai ter que ter 25 mil, que é a tua conta ali, né? Você sabe que a sua reserva é de 25 mil. Não é pra te fazer ela em 6 meses. É pra que caso você precise dela durante 6 meses, você tem. Que é esse valor que tu gasta todos os meses. Pode acontecer um acidente, uma enfermidade. Sabe, eu tenho um caso de uma pessoa que ele tem dinheiro e ele teve um problema na coluna. E ele teve que ficar 1 mês parado totalmente. Eu duvido aqui que alguém que trabalhe e sustente a sua própria vida consiga ficar 1 mês parado sem surtar. Duvido. Com tanto de conta que tem, imagina. E você sabe que esses 3.800 no próximo mês vira o dobro, vira o triplo. Porque você não vai ter, você não vai conseguir, não tem de onde tirar. Então, quando a gente fala de reserva, é você ser claro. Antes eram 3 meses. Mas você tem que prestar atenção no que a vida te dá de ensino. Você veio de um lockdown completo. E aí, muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas precisaram de apoio financeiro. E muitas pessoas perderam tudo. Você quer também perder tudo? Não. Então você quer uma reserva.
Não importa o tempo que demore para você concluir a tua reserva. É importante que você conclua. Só que nesse meio tempo, existem essas 3 regras, né? Espera, não compra por impulso, tudo que você precisar compra à vista. Resista. O que é o resistir aqui? Que a gente falou bastante, né? Você sempre tem alguém que é pidão, sempre tem alguém que vai descobrir que você tá guardando, você mesmo pode falar, e essa pessoa vai sentir no direito de querer seu dinheiro. Aqui é o resistir, aqui é o não. Ah, mas você tá guardando. Isso não é problema seu. Esse dinheiro eu estou guardando para mim, e se você quiser guardar o seu dinheiro, guarde. Você foi irresponsável, você tem que lidar com suas situações financeiras. E varia de caso a caso, tá? Só que, se você ainda necessita e ainda não tem esse modo, você pode fazer uma outra reserva junto para emprestar. Sabe? Você tem a sua caixinha de reserva que você jamais vai mexer, que é a sua. E aí você tem a caixinha de reserva para empréstimo. Aí você vai ver o quão rápido essa caixinha vai esvaziar e não vai voltar para você. Porque o outro, ele sente, como eu falei aqui no nosso devocional, eu já vou mostrar para vocês, que ele merece aquele dinheiro que você tá guardando. Porque se você tá guardando, você não precisa. E aí nessa outra parte, eu mostrei pra vocês isso aqui, né? Que é o quê? Lições do livro X, que foi Psicologia Financeira. Aqui eu trouxe comportamento inteligente, que é o quê? Você pode ser inteligente, ser sábio sobre finanças, mas se o seu comportamento não ele vai perder sempre. Então aqui, por que eu não consigo ficar com dinheiro? Por que eu não consigo me manter com aquele valor? Qual que é o problema? Meu domínio próprio. Eu sempre vou dar um jeito de gastar, eu sempre vou dar um jeito de acabar com aquele dinheiro. E dinheiro é igual emagrecer. 80% dele é o comportamento, é o jeito que você come, onde você anda, com quem você está se relacionando. E 20% é a sua técnica. Aí a técnica você escolhe. Você pode escolher um especialista que te ajude nisso. Tem a técnica dos envelopes, que você coloca o valor para cada um. Hoje em dia, nós não temos dinheiro físico mais, né? Praticamente vai ser extinto isso. E quando você não tem controle dos seus olhos, você gasta muito mais rápido. E você sempre vai se encher de dívida. Então, essas dúvidas aqui eu fui tirando aos poucos, né? Eu tenho medo do futuro e não consigo ter controle. A gente colocou aqui a solução, né? Que também é confiar em Deus e exercitar a resiliência. E aí eu fui falando de outros, tá? Esses devocionais já estão na comunidade. E a gente entra agora na parte 3, sejam bem-vindos. O que é aqui? Aqui é um mapa. Um mapa onde você vai visualizar aquilo que você quer. Como que eu vou fazer isso, né? Como que funciona esse mapa? Esse mapa precisa que você entenda que você vive no mundo secular, tá? Mas você é uma pessoa espiritual. Quando a gente tem isso dentro de nós, deixa eu ver se eu consigo pegar uma folha aqui. Consigo. É o seguinte. Vamos lá. Esse é o seu mapa, tá? Aqui é você agora e aqui é você no futuro, tá? Só pra vocês verem, né? Agora e futuro. Aqui você vai traçar dívidas e aqui você vai traçar sonhos. O que acontece aqui? Aqui, esse modo aqui, inicialmente, vai resultar em X, né? É quanto você precisa para sobreviver. Que atualmente, provavelmente, é isso que está acontecendo, né? Dívidas. E aqui você vai colocar salários. Salários. Porque provavelmente um salário só não tá dando aí, né? E aí você vai colocar os seus salários e suas fontes de renda. Vai dar X. E aí você vai calcular aqui
o seu eu atual. Aí aqui a gente já vai perceber, será que eu não tô no meu modo de pobreza monetária? Talvez não, gente. Talvez o dinheiro tá dando ali bem juntinho, tá tudo certo. Só que aí você não consegue criar o eu do futuro. Não tem o eu do futuro na sua vida. Por quê? Aí é que você vai traçar outra coisa. Nesses salários aqui, você precisa ter o quê? Eu gosto? Eu ganho bem? O que me custa? Esses salários aqui, essas perguntas são bem lógicas, né? Eu gosto de onde eu estou, eu ganho bem, o que me custa estar aqui? Tem gente que abdica de família, tempo, faculdade, médico, não faz um exame, porque não tem como sair desse trabalho, porque não pode. Pra ir consultar, pra vocês verem, é o nível que tem. Talvez você custe a sua saúde, custe a sua saúde mental. E quando custa, você tem que pesar na balança. Quem aqui já ficou doente por causa do trabalho? Porque não teve tempo de descanso. Muitas pessoas têm doenças ocupacionais, que a gente fala, né? Que é um burnout, óbvio, que é o de sempre, é o problema mental. Pode ter tendinite, problema na coluna, problema ocular. Ou vocês acham que aquele valorzinho a mais que vai no teu salário de periculosidade, de adicional, ele não tá pagando o preço da sua vida? Tá pagando. Onde que a gente falou isso, né? Onde a gente tocou nesse assunto? Aqui, ó. Aqui no final do nosso devocional da tarde, eu perguntei quanto custa a hora da sua vida, quanto você ganha atualmente, quanto você gasta e se sobra algo. Isso aqui é muito importante para quem vai rever o devocional lá na comunidade, tá? Por quê? Entenda que isso aqui que você tá vendo, isso aqui é sua vida. Tá? É a sua vida. Talvez seja seu relacionamento, talvez seja sua comunhão. Isso aqui é você atualmente. Você precisa calcular isso aqui. Quem é você? Tudo. Tem que sentar isso aqui, porque não é sobre o dinheiro. É sobre quem é você. Será que você tá trabalhando certo? Será que você tá sendo inteligente? Será que não tá na hora de você mudar a sua visão, a sua rota? O que te custou até agora? O que vai custar mais? O que mais você vai perder para ter o que você tem agora? E aí, você sabe que no fundo é inútil o que você tem agora. O eu do futuro, ele pede uma disciplina sua. O eu do futuro pede que você me dê objetivos. E você fale disso incansavelmente, para que a sua mente ela tenha a noção de que isso já foi conquistado. Ela é obrigada a escutar isso constantemente. Você precisa parar na frente da casa que você quer. Você precisa entender que você quer aquele carro. Você precisa entender que você quer mudar o seu corpo. Você precisa entender o bairro que você quer morar. Você precisa visitar esse lugar para falar assim, ó, tá vendo? Tá tudo dando errado agora, mas é aqui que eu vou morar. É nesse lugar, é nesse bairro, com essas pessoas aqui. Eu odeio o bairro que eu moro atualmente. Tem muito barulho, tem muito funk, tem muita loucuragem, o pessoal usa droga. Já sabe, você tem que falar o que você tá vendo. E aí você fala, eu preciso ter uma outra visão. E aí você vai entrar dentro de um carro e vai chegar no bairro onde você quer morar. Porque o bairro onde você mora, você já mora. Você já tá aqui nessa realidade. Você precisa chegar na realidade que você quer realmente. Ah, eu quero ter um carro bom, porque o meu carro atualmente, a porta não fecha, não tem um ar-condicionado. Um monte de coisa. A gente pode falar isso, né? Ah, e aí, outra coisa. Você tem que ser inteligente. Eu sempre vejo as pessoas que estão tentando subir na vida, melhorar e entender como cristão, uma soberba, uma prepotência de querer o carro X. Gente, existe manutenção,
existe IPVA, existe acidentes que pode acontecer, não é? Só que quem tá projetando sua vida precisa entender disso também. Eu quero um Audi. Você precisa manter o Audi. Então, os nossos sonhos são escaláveis. Aí a gente entra naquele papinho coach prosperidade. Mas Deus fala pra gente sonhar grande. Gente, esse sonho é imenso. Ter um carro bom, que ande, que te dê conforto, que te leve pra lá e pra cá sem dar perrengue. Isso é um sonho imenso. Sonhar mais que isso, na condição que você tem, é soberba. Não é ambição. É ganância. Porque você não vai dar conta. Então, a parte que a Bíblia fala sobre sabedoria é aqui. E aí você precisa que o seu futuro tenha objetivos. E que esse objetivo seja constante na sua vida. Constante. Lembra da reserva? A reserva tá aqui. Para você sair daqui que não tem reserva para ir para cá, o que você vai fazer? Ser constante, ser firme, tudo que eu falei antes, né? O mapa tá aqui. Agora, você tem que ter coragem para fazer o seu próprio mapa, né? Claro, tem esse fator aí, tá? Só pra vocês saberem. Que às vezes é muito mais difícil você ter coragem de sentar com você mesmo e falar a verdade do que você só, eu não consigo, não vai dar certo. Mas nós somos cristãos, ok? Nós seguimos a ideologia de Jesus. Nós somos cristãos porque nós seguimos princípios e valores cristãos de Cristo. Só que você não lê a Bíblia. Você não confia no que está escrito na palavra, no que já foi pregado, no que já foi revelado para você, que já foi dito milhões e milhões de vezes. Você blasfema, você amaldiçoa, você julga, você não confia. Então, automaticamente, você ainda não é um cristão. Você precisa se ver como um cristão. Tem que vir para cá. Lembra que todos os dias aqui nós temos o nosso devocional. Por quê? Porque todo dia é um novo alinhamento com Jesus. Eu não posso esquecer de quem eu sou em Cristo. O que acontece aqui? Eu tô tão inserida no meio secular que eu esqueço de Cristo. Eu tô tão focada em ganhar dinheiro, ser rico e parecer rico, que eu esqueço que eu sou um pobre miserável. Antes desse estudo, para vocês saberem, a gente estudou sobre as igrejas de Apocalipse, tá? E a última igreja que eu falei foi Laodiceia. A Laodiceia é a sua vida. Se você não sabe onde tá, vai lá em Apocalipse, acho que 4, se eu não me engano. É uma igreja que não tem amor a Deus, é uma igreja morna, é uma igreja fria, é uma igreja sem presença, mas eles estão lá no culto. Eles estão indo lá, estão pregando, estão louvando, estão dizimando. E Jesus fala, eu não conheço vocês. Mas eu preguei, eu falei em seu nome, e fiz isso, fiz aquilo. Eu não conheço vocês. Por quê? Um cristão é conhecido pelas suas obras. Um cristão é conhecido pelos seus atos, pelas suas atitudes. A sua salvação, ela é impagável. Você não vai conseguir nunca pagar a sua salvação. Ela foi te dada. Ela é graça, né? Então, a graça você não consegue mensurar e nem pagar, nem comprar. Então, nós temos que seguir nessa visão, entende? Seguir nessa clareza. Filipenses é excelente, irmão. É maravilhoso. É o próximo livro que a gente vai estudar aqui. É um livro... ele é tão claro pra gente que você fala assim, nossa, parece que tá falando comigo hoje, né? E tá, com certeza tá. A Bíblia é muito atual. Então, a mente milionária, ela começa, tá? Ela é o começo da sua liberdade. A mente milionária, a gente não tá falando de dinheiro. E você vai ver que como que um cristão se adapta, né? Isso aqui, o primeiro momento, que é a mentalidade do mundo, tem a seguinte questão aqui, ó. Isso aqui é básico
cristão ou não, as pessoas têm dinheiro, tá? Então, nesse meio que a gente vai falar, tem esses pontos aqui, ó. 1. Ricos jogam pra ganhar. Isso é o quê? Eles não têm medo. Eles sabem que tudo pode acontecer, mas se eles não fizerem, nada acontece. Então, eles não quer dizer que você não vai conseguir. É que se der errado alguma coisa, você pode ajustar. Mas atualmente não tem nada para ajustar. Porque você tem medo. Então, ricos jogam para ganhar. Outro, ricos admiram ricos. O que acontece quando você compra alguma coisa? O que acontece quando você sonha perto de alguém? Tem admiração? A gente sabe que não, né? Porque as pessoas, além de ser medrosas, elas são limitadoras e invejosas. Mas talvez não seja de propósito. Talvez seja dentro da bolha dela aquela realidade que ela não quer que você sofra. E você vai sofrer. Porque a realidade dela não é sua. Se você pegar a realidade dela pra você, você vai sofrer. Tá? Então, quando a gente vê isso aqui, ricos admiram ricos. O pobre, quando você tá guardando dinheiro, pobre de mentalidade, tá, gente? Presta atenção. Quando você começa a guardar dinheiro, o outro vai olhar pra você e vai acontecer o quê? Ele vai pegar e vai falar pra você, me dá esse dinheiro. E você vai dizer não. E aí ele vai começar a te ofender, falar mal de ti. Por quê? Porque enquanto você é rica e o outro é pobre, ele não vai te admirar. Porque ele queria algo que é seu. Lá no segundo estudo eu falei sobre isso, né? Por que as pessoas se sentem no direito de pedir algo que não é delas e nunca mais devolver? Então, o rico vai admirar o rico. O rico, ele fala assim, cara, vai dar certo, tu vai conseguir, tu vai construir, eu tô contigo. Deixa eu ver que top, esses conhecidos fazem muito sentido. Eu tinha estudado, é dele mesmo. O segundo livro foi de psicologia financeira, o terceiro é da Mente Milionária. Eu trouxe 3 livros de embasamento, a Bíblia, o Mente Milionária e o outro. Acho que é Mente Milionária, né? Não sei como é que é o nome mais, esqueci. Coloca aí o nome dele. E aí no 3, eu trouxe aqui, ricos agem apesar do medo. Tá vendo? Aqui, quando ele joga pra ganhar, ele já tá tirando o medo. Só que quando ele sente o medo, que é a transição que você vai fazer, tá? O que vai acontecer aqui? Apesar do medo, eu tô transicionando, gente. Eu tô saindo... Obrigada. Segredos da Mente Milionária. Isso aí. Quando eu tô fazendo aquela transição de... Olha, eu vou aumentar minha empresa. Eu tinha uma cliente que ela atendia dentro da casa dela. Depois ela passou pro consultório dela. Depois ela reformou o consultório. E hoje ela tem uma clínica multidisciplinar. Mas eu acompanhei esse processo dela. Foi difícil. Foi gasto. Foi cansativo. Foi desafiador. Foi assustador. Por quê? Porque é algo novo. Você não conhece. Mas sabe como é que a gente vai aprender o caminho? Indo pelo caminho. Indo pelo caminho. Sabe o que você deseja? É um GPS, né? Que você olhe para a rota e fala assim, essa rota eu conheço, eu vou fazer ela. Só que quem faz a rota, lembra lá no nosso devocional? Deixa eu pegar ele aqui, onde é que ele tá? Aqui. Eu não vou saber onde tá, mas enquanto eu falo, eu vou procurar. É o quê? Cadê? Sai! Ok. Tem uma parte aqui no nosso devocional que fala que é sobre rota. Quer ver, ó? Cadê? Onde está? Deus não precisa de cenário ideal. Mas é uma parte que fala de rota. Eu achei muito legal. Que eu mesmo escrevi e eu não sei onde tá, tá? Não me julguem. Só vence que permanece. Isso aqui é muito importante. Discernir é mais importante do que se empolgar. Nem toda porta aberta vem de Deus. Isso aqui foi o devocional que eu fiz hoje com vocês, tá? No horário da tarde. Não confunda estagnação com
Deus é o dono da rota. Onde é que tá? Vamos olhar no índice? No índice diz, né? Deixa eu ver aqui, ó. O destino vale o processo. Deixa eu ver se tá aqui. É o 13. Vamos achar o 13. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. A comparação é inimiga da direção, tá? As meninas que têm um devocional sabem como ele é bonitinho, né? Mas aqui, gente, ó. Siga o seu caminho. A rota de Deus é personalizada. O que acontece aqui? Quando você começa a perceber essa jornada com Deus, você vai ver que não é igual do teu amigo, que não é igual da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Não é. Pior ainda, pode ser, não é do seu casamento. Vocês são pessoas diferentes, com rotas diferentes. Vocês caminham lado a lado. Você caminha lado a lado, mas cada um tem o seu destino. Então, você tem que entender que a rota de Deus é personalizada e você não tá sozinho. Tem link na bio. Viu como eu tô blogueira hoje? Então, pra gente fechar esse estudo, eu quero que você pegue o seu mapa da riqueza, que é saber quem você é e pra onde você vai. Pegue os ensinamentos aqui, que o último é: ricos se concentram em oportunidades. Olha, faltou até um aqui. Pronto. Tá resolvido. O meu devocional é meu, ó. Em busca da direção certa com Deus. Tá aqui no link da bio. Acho que é o terceiro link aqui, que é o devocional. Bem bonitinho. Tem só na versão digital, tá? Mas pode imprimir à vontade. Ele é curtinho. Quando você entende que você precisa se concentrar nas oportunidades, tá? Concentrar nas oportunidades é o quê? É você parar de querer só ver o problema daquilo ali. Não vale a pena. E aí, onde que tá escrito isso? O rico, ele não vai se concentrar na dívida. Ele vai se concentrar na liberdade que aquela dívida vai trazer. Porque você sabe que o contrário de uma dívida é a liberdade. O contrário de você estar preso é ser livre. E o que te aprisiona? Contas, boletos. Boletos talvez desnecessários. Eu não tô falando de uma emergência. A reserva, ela serve justamente para emergência. E essa emergência paga à vista. Porque tudo que sai do seu orçamento talvez te prejudique, né? Então a gente sabe que o dinheiro é servo e ferramenta. E nós sabemos que o domínio próprio, a coragem e a fé é tudo psicológico. E a liberdade começa com comportamento. E aí eu trouxe aqui pra gente ter a parte de Deus, né? Porque nós somos cristãos, a gente tem que seguir os mandamentos aqui. Peguei lá o Sermão da Montanha, que eu gosto muito, e já fica aí pra vocês. O que vai acontecer aqui? Primeiro, não acumulem tesouros na terra. É bíblico. Jesus está te falando, não é pra acumular tesouro aqui. Começa a acumular tesouro no céu. Sabe como é que você acumula tesouro no céu? Quando foi a última vez que você falou de Deus para alguma pessoa? Quando foi a última vez que as pessoas viram o Espírito Santo em você? A luz de ser um cristão na sua vida? Quando foi a última vez que você fez um convite para um irmão ir na igreja? Ele foi e ele ficou voltando? Quando foi a última vez que você abraçou uma pessoa sem interesse? Quando foi que você juntou tesouros para o céu e não para a terra? Isso que Deus está te ensinando. Outra coisa, ser generoso não quer dizer que você vai esbanjar dinheiro, que você vai gastar, que você vai mandar dinheiro para cima. Ser generoso é você perceber que você pode ajudar alguém, fazer diferença na vida de alguém, né? Então, a gente tem que cuidar. Se for para pensar na escritura, não faz sentido guardar para amanhã, né? A reserva, no caso. Nesse sentido que a gente está falando, nós estamos falando no contexto, né? Quando ele fala, Jesus chama para segui-lo e largar tudo. Sim, largar tudo o quê? O pecado, a corrupção, as coisas erradas que você fazia, né? Ele te convida para fazer isso. As pessoas, elas levam para o que a palavra fala, para aquilo que você está sentindo naquele momento. Como eu falei de tarde, né? O irmão falou que Jesus não fala que você tem que dar o dízimo. E aí você vai anular toda a palavra de Deus, porque Jesus não citou isso.
Mas Jesus cita que você tem que sempre dar as primícias. Ele cita que você tem que ser o melhor, que você tem que dar o melhor, que você tem que gastar o seu tempo aos pés, ler a Bíblia, cuidar. Jesus veio e foi o que ele falou, né? Eu quero deixar claro que Jesus disse: eu vim para confirmar as leis. Eu não tô vindo aqui para cancelar as leis, porque as pessoas esperam isso, né? Que Jesus chegue e fale: ó, a partir de agora ninguém precisa seguir aquelas leis de lá, tá? Mentira. Ele deturpou e manipulou para que a palavra o agradasse. E a gente tem que ter essa visão de que Jesus fala para você ser precavido, ter provisão. Sabe o que acontecia? Para você ter uma noção, né? Como Jesus era. Jesus trabalhou até os 30 e depois começou seu ministério, né? Então ele não era mais carpinteiro. Então o que acontecia? Ele começou o processo dele porque ele sabia que ele teria provisão. Então, em todo esse momento, ele estudou, ele trabalhou, ele fez boas amizades, ele teve sustento das pessoas, as pessoas já estavam preparadas para dar um suporte. Você tem isso? Lá em Mateus, ele fala que o jovem rico vende tudo e doa para os pobres e o siga. Sim, porque o jovem rico disse que ele tinha tudo. E aí, Jesus falou: então vende. Sabe? Então vende. Não, eu sei. Por isso que eu tô falando. Quando ele fala pro jovem rico: então vende tudo que você tem. Aí você percebe que ele não tem nada. Que aquilo tudo que ele tem, ele se apegou tanto que ele perdeu a salvação. E Jesus, ele não tava falando pra você desistir das suas coisas. Ele tava te confrontando pra saber o quão você era fiel. Porque ele chegou todo empolgado, né? Falando: porque eu vou e vou acontecer e vou fazer acontecer. Aí ele fala: então vende as suas coisas. Porque eu tenho certeza, tá acontecendo o Descende agora, né? Que é um movimento neopentecostal. E tem muita juventude lá. E aí, eles estão lá com seus iPhonezinhos, suas roupas, né? E aí, se Jesus chegar lá e falar pra eles assim: larga tudo que você tem aí, vai me servir. Sabe? Então não seria igual a nós ficar focando em crescer dinheiro e não... Conclui aí, bota aí, Fran. As pessoas, elas seguem um hype, elas não seguem realmente a ideologia de estar ali na presença, sabe? Você tem que fazer, por isso que a gente traz um estudo bíblico sobre finanças dentro do contexto cristão. Por quê? Eu não tô te sabotando de você não ser rico, não ser próspero. Mas se tudo isso custar a sua alma, custar o seu lugar no céu, não vale a pena. Que você se conserte e que você conquiste isso com Jesus do lado, né? Que faz mais sentido. Porque as coisas que a gente tá acumulando aqui na Terra, quando a gente não estiver mais aqui, a gente não vai ter acesso. Então, a gente vem pra cá, né? Eu tenho muitas coisas, eu sou uma pessoa próspera. Se a tua prosperidade, ela não gera generosidade, você não ensina, você não proporciona, sabe? Você não cuida. Você não tá agindo com a sua prosperidade, que é o servir. Na sequência eu falo. Se preocupar com o amanhã não seria um erro, já que Jesus diz que ele nos suprirá? Sim, ele nos suprirá. Só que quando a gente pensa nesse contexto, isso quer dizer que ele vai fazer tudo para que você cumpra o seu propósito. E adivinha, o tudo que Deus tem para nos fazer talvez não seja o que me agrada. Então eu vou ser omisso, eu vou ser rebelde, eu vou agir da forma errada e eu vou atrasar a minha bênção. Então quando Deus fala para você focar primeiro, lá, né, quando a gente tá falando que primeiro você faz as coisas para Deus e as demais coisas serão acrescentadas, não quer dizer que é um carro, uma casa, não sei o que, babá. Não é isso. As demais coisas serão acrescentadas. É aquilo que Jesus fala: poxa, olha para os passarinhos, olha para as flores. Imagina, o que você está vendo ali é a mão de Deus, porque eles não estão preocupados com isso. Hoje eu fui no culto
Só pra vocês saberem, tá? Por isso que eu entrei às 10h30. Eu fui no culto. E pra vocês terem uma noção, sabe o que foi a palavra do culto? Foi a parábola dos talentos, que o menino leu lá, tá? Foi a parábola dos talentos. E ele falou sobre... Eu te vi embaixo da fogueira. Está em oração, Ana. Fica por aí pra escutar o devocional. E aí, o que aconteceu aqui? Quando você escuta alguém falando assim... Eu te vi embaixo da figueira. Eu sei quem você é. Eu te escuto. Você tem um alívio no seu coração, não tem? Você saber assim, olha, Deus escutou o que você falou. Deus escutou a sua oração. Deus escutou o que você precisa. E a gente recebe a confirmação da palavra quando o pastor fala assim, nós somos como a igreja de Laodiceia. Que é o que eu comentei na quinta, né? Eu falei, nós somos como a igreja de Laodiceia. Infiéis, intolerantes, julgadores, sabe? É difícil. Oi, Laurinha, a gente tem um devocional lá no YouTube ensinando a fazer esse devocional aqui. Não esse, né? O que tá aqui no caderno. Esse modelo aqui, que é o modelo de todos os dias. Esse aqui é um estudo, né? Tipo assim, tá vendo? Tipo esses aqui. A gente tem lá um bem completão. Depois do nosso devocional aqui, do estudo, pode ir lá fazer ele, que é uma benção. Tem que ter papel, caneta, um monte de coisinha. Então, você percebe que dentro desse contexto aqui, não quer dizer que as palavras de Deus, elas se contradizem. Quer dizer que a gente interpreta errado. Nós somos seres humanos. Sabe? Eu tava vendo um pastor falando assim... Sabe lá em Gênesis, quando Deus fala para Adão que se ele comer do fruto, ele vai morrer? Sabe o que significa? Por que Adão não morreu? Você sabe? É porque Adão, ele era imortal. E quando ele comeu do fruto, ele se tornou mortal. E a Bíblia fala que certamente você morrerá. E Adão morreu. Adão não morreu no dia que ele comeu a maçã. Entendeu? Ele teve a consequência, mas não no tempo que você acha que você vai ter. Isso vale pro bem e vale pro mal. A gente tem que interpretar a Bíblia da forma que ela está sendo escrita ali. Não da forma que eu quero que ela entre na minha vida, sabe? Não é sobre abrir a Bíblia e encontrar um versículo que fale com você. A Bíblia, ela é viva. Se você pegar uma parte dela aleatória, é mandinga. Como é que se chama o perfil do Comunidade Tempo de Mesa. Mas se tu clicar no link da bio ali, ele vai te levar direto. Tá tudo ali, tem tudo que vocês imaginam. Tem a comunidade, que é onde eu coloco todos os devocionais. E esses devocionais já vão estar lá, o 1 e o 2 já tá. E eu vou subir na sequência esse aqui. E daí a primeira coisa é a comunidade, tá? É como se fosse uma Netflix cheia de devocional, cheia de problema pra ser resolvido, e lá a gente resolve. E no terceiro ponto, aprenda a multiplicar. O que significa isso aqui? A parábola dos talentos. Se você tem um talento, você não pode enterrar. Se você tem algo que Deus quer que multiplique, você não pode afogar, você não pode matar. Porque Deus vai te chamar de servo mau. Ele vai te chamar de... você quer ser honrado no muito, mas você não consegue no pouco. Então, isso aqui é o passo que você tem que entender. Se o que você tem hoje não está sendo multiplicado financeiramente, que a gente está falando de financeiro, tem alguma coisa errada. Dinheiro foi feito para ser multiplicado. E ele está sendo subtraído. Gostaram? Ia falar diminuído, mas falei certo. Então, no próximo ponto é o seu. Prestem atenção. Servir. Hoje nós queremos ser servidos. Hoje nós queremos receber. Ai, Deus, eu tô orando há 1 mês pro Senhor me mandar esse dinheiro. Eu tô orando há 1 mês pro Senhor mudar isso aqui em mim. Eu tô orando 1 mês pra eu ganhar, sabe? Fazer as coisas. E Deus fala assim, eu tô tentando abrir a sua visão para que você saia de onde você está, para você poder receber a bênção que você tá pedindo. Eu tô tentando abrir seus olhos para que você veja que aí não é o lugar onde eu quero que você fique. Poxa, eu tenho que te mandar mais o quê? Eu tenho que te mandar uma mula para conversar contigo?
como balão. Balão não. Quem é que conversou com mula? Vocês lembram? Cadê minhas pessoas que lembram os nomes? Eu tenho que te chamar uma mula pra conversar contigo? Então, a gente tem que vigiar nesse sentido. E aí a gente percebe que o servir aqui é que eu quero ir pra igreja. Não quero? Olha aí. Eu quero ir pra igreja, eu quero que a igreja tenha um bom som, tenha uma boa cadeira confortável, que ela tenha um bom data show, né? O projetor ali. Eu quero que ela tenha água geladinha, eu quero que ela tenha tudo. Um banheiro bonito, tudo. Luz, né? Só que isso é ser servido. É o servir... Obrigada. É balão mesmo, né? Boa. Eu quero ser servido na igreja. E nós somos os que servem. Nós somos servos na igreja. Só que quando você entra lá, a primeira coisa que você faz é julgar as coisas que tem lá. Sendo que você não varreu, você não limpou, você não puxou uma cadeira para aquele lugar, você não arrumou um púlpito, nada. Você só quer ficar sentadinho lá, apático. Se você é assim na sua igreja, você tem que vigiar. Porque parece que você tá sendo servido. Você tá indo lá só pra buscar coisinha. Hoje eu vou na igreja pra receber uma bênção. Irmão, a bênção você pode receber na sua casa. Igreja é lugar de servir. Lugar de você deixar lá, pegar a sua bênção, claro, mas que você olhe ao seu redor. Não tem mais gente lá precisando de ajuda? Nós somos o centro sempre? Aprenda a servir. Aprenda a ajudar. E como que a gente ajuda dentro da igreja, né? Falei no de manhã. Você ajuda com os seus dízimos e as suas ofertas. Você ajuda, de repente, quando Deus toca no seu coração para mandar uma cesta básica, para fazer uma manutenção. O que eu sempre falo quando eu tô indo pro culto? Eu sempre falo assim, irmã, precisa de alguém para limpar as coisas aí? Olha, eu tiro umas 2 horas da tarde e eu vou aí e limpo tudo rapidão. Ela, mas é que daí a gente vai chamar mais gente. Eu, não precisa, eu dou conta. Se eu precisar de ajuda, eu aviso. Eu sou essa pessoa, entende? Pode deixar comigo, eu tenho esse tempo, eu vou tirar esse tempo. E adivinha, eu tenho tempo? Não tenho. Mas é a obra de Deus, eu tenho que fazer. Como que eu quero conquistar meu galardão, não acumular meus tesouros na terra, mas no céu, se eu tô querendo ser servida? Olha, precisa que alguém faça as artes, os materiais gráficos, as coisas para a igreja. Irmã, eu tô aqui, pode me deixar comigo, eu faço isso, não tem problema. Servir. É um serviço. Todo mundo que vai numa igreja serve. O irmão que tá na portaria serve, a irmã que tá te recebendo serve, a irmã que tá lá em cima ajudando o pastor serve, o pastor serve. E você tem que entender que servir é necessário para uma igreja. E aí, tem um outro ponto. As pessoas que estão à sua volta sentem paz com você? Elas são felizes contigo do lado? Elas se sentem realizadas? Elas falam assim, eu preciso conversar com a minha amiga para dar um tempo pra minha cabeça, sabe? Toma minha água, né? Porque eu não paro de falar. Será que a pessoa que tá do seu lado tá se sentindo em paz com você? Será que você precisa melhorar essa questão? Onde que a gente melhora isso? Na Bíblia. Porque o nosso devocional é sempre sobre leitura da Bíblia. E tudo que eu tenho que entender que foi Deus que me deu. Como é que isso... Deus me deu. Mas você batalhou sim? Deus me deu força para trabalhar, força para levantar, recurso, mandou pessoas. Sim, eu servi, eu fiz. Através de mim, outras pessoas encontraram a palavra. Através de mim, outras pessoas encontraram o desejo de ler mais a Bíblia, de fazer um devocional, de se interessar por estar mais próximo de Deus. Através de mim, não por mim. Que quem usa, quem é ferramenta, nós somos ferramenta, tá? É Deus. Eu não vou me colocar no lugar de Deus nunca. E aí Jesus te ensina que aqui, desse lado aqui, você vai aprender a viver sem dívida, né? O cara vai te ensinar a viver sem dívida. Só que Jesus te ensina sobre ser livre, sobre não ter a preocupação, entender sobre liberdade. E aí, para finalizar, eu trouxe 4 pontos, tá? Primeiro ponto. Comprar à vista. Hoje pode ser uma meta inalcançável na tua cabeça.
Mas o dia que você comprar um computador à vista, um celular à vista, uma geladeira à vista, fazendo o que você tem que fazer, botando em prática o que a gente conversou nos 3 devocionais de hoje, você vai ter uma outra visão de você. Você vai começar a se respeitar, porque hoje você não se respeita. Segundo, invista no seu futuro. Compra um livro, faz um curso, vai fazer uma mentoria, vai fazer uma terapia, vai começar a buscar novos propósitos. Invista em você. No terceiro ponto é doe e reconheça a grandeza de Deus em tudo que Ele já te deu. Hoje, se eu tenho a oportunidade de estar aqui todos os dias fazendo um devocional, é porque Deus me incomodou tanto para isso. Ele me atazanou tanto a vida. E eu sou grata por isso, né? Obviamente. Porque hoje nós somos quase 14 mil pessoas. Vocês têm noção disso? 14 mil almas alcançadas de alguma forma. Porque para você chegar e seguir uma pessoa, você gostou do que você escutou e você foi tocado. A gente tá falando daqui, né? Não tô falando de bobagem, tô falando daqui. Pra ficar aqui em algo que é extremamente sério e que cultive algo além do que você tá vendo do óbvio, é sério. Entende? Te tocou, você quer fazer parte disso, desse movimento, né? E por último, a gente tem a comunidade de mesa é igual a da Hotmart? Não, é assim, ó. Assim, ó. É uma bonitinha, mano. Pelo amor de Deus. Olha só. É assim, ó. A comunidade, né? Tempo de mesa. Aí aqui são os devocionais que eu tava fazendo, tá? Porque eles ficam aqui gravados os progressos que você tem. E aí aqui janeiro, né? A Vida Travada é um devocional muito legal. E aqui leitura da semana, como resolver seus problemas na Bíblia. Aqui é o devocional de mulheres que teve semana passada, tá? Aqui foi o que a gente leu, são vários devocionais aqui dentro, eu vou mostrar, tá? Aqui é o estudo que a gente tá fazendo hoje, ok? O que acontece aqui, ó? Vou mostrar esse aqui porque esse aqui ainda não coloquei tudo que tem que botar aqui pra dentro. Mas esse aqui foi um estudo de 2 partes, esse aqui são 3, tá? Mas o estudo de 2 partes, olha aqui, ó. Aqui, pra vocês terem uma noção. Aqui tá a primeira aula, ó. Tá? Primeira aula. E aí aqui tem a carta sagrada para você fazer, tem um devocional de mulheres. O que acontece? Tu vai clicar aqui e vai para cá, e aí você vai no anexo, e aí você vai ter o acesso ao anexo. Para você baixar normal, tá? Baixar normal, sabe como é que baixa, né? Aqui, o arquivo. Até mostrei como é que faz isso aqui no feed, tá? Ó. Aí tem vários devocionais ali dentro. Aqui tem vários, ó. Tá vendo? Material todos. E aí tem as aulas, ó, separadas, bonitinhas, tá vendo? É bem fofinho, ó. Uma vez. E aí antes eu só deixava o devocional aqui dentro, né? Aí hoje eu tava falando com Deus como é que eu podia melhorar isso, né? Tá vendo? São várias... Aqui tem 30 devocionais, que foi todo dezembro. Aí o Senhor falou assim, ó, coloca assim, ó, janeiro. Aqui tá janeiro. Aí estão todos os devocionais desse mês, pra vocês terem uma noção. Tá vendo? Ele é diferente. Ele é bem bonzinho pra você ler. É o Netflix, igualzinho a Netflix, né? Pedi pra Deus mandar uma plataforma que fosse parecida com a Netflix, porque é onde a gente gosta de achar as coisas mais fáceis, né? Tá? Respondido? Essa da foto é você? Não. Eu sou essa aqui, ó. Pera aí. Se eu achar um... Eu sou essa aqui, ó. Pera aí. Cadê eu? Eu sou essa aqui, ó. Eu sou essa aqui, essa pessoa. Eu sou essa. Vocês viram? Mas normal, vocês não vão ver minha cara aqui, vocês vão ver minha mãozinha, tá? Sempre. Mas a maioria das pessoas, elas seguem o meu profissional, elas seguem o outro, o TikTok, tá? Então elas vão ver minha cara e vocês vão ver minha cara. Mas no devocional... é só minha mão, tá? Uma benção. Como estruturas esse mapa? Eu começo com um problema e vou solucionando na lateral, tá vendo? Aqui, né? Nesse esquema aqui. Eu já coloco o meu tema central e aqui em cima eu coloco uma estrutura do que eu quero falar e eu separo pros 2 lados e aí eu vou falando.
É que profissionalmente, o meu trabalho é esse, fazer a minha análise escrita, né? Então, eu vou pegar o problema do cliente e vou descobrindo qual o problema dele e vou solucionando, né? Porque esse é o meu trabalho. Então, pessoas, pra gente finalizar, convido vocês a seguirem o nosso devocional, tá? Foi uma bênção. Convido vocês a fazerem parte da comunidade, vão pra lá o quanto antes, para que vocês possam ter um lugar seguro para fazer seus devocionais. Dia 7 a gente vai ter nosso segundo aulão do ano, serão 12. O primeiro foi sobre discernimento espiritual, que a maioria das pessoas pediram por aqui. Nós temos as leituras dos livros da Bíblia explicados, tá? Nós temos o livro de Tiago lá dentro, e o próximo é Filipenses, depois já fiz um estudo sobre Jonas, já fiz várias coisas por aqui bem interessantes que você pode aplicar na sua vida. E hoje o pastor falou uma coisa muito interessante, que eu anotei aqui para vocês saberem, seguinte, a Bíblia, e anotem, ela é para ser ouvida, alguém vai falar para você sobre Bíblia, você precisa entender, ela precisa ser entendida, por isso que a gente conversa, né? E ela precisa ser praticada. Então, vocês que estiveram nos 3 encontros aqui, vocês escutaram e vocês entenderam, e a partir de hoje você precisa praticar. Se você precisar escutar de novo, você vai entrar no devocional lá e escutar quantas vezes forem necessárias, até a sua cabeça entender que você é essa pessoa agora. E aí, junto desse material, tá? Que eu vou deixar lá na comunidade, vocês viram? Vão ter o mapa mental para você construir. Eu vou montar isso até amanhã, tá? Amanhã de tarde já vai estar lá. Vai ter o mapa mental que eu criei aqui com vocês à mão. Quem você é agora, quem você é depois. Aquele outro mapa da sua reserva. Como que você vai montar a sua reserva, tá? E aí a gente vai ter um desafio de comprar à vista. Que isso é muito legal, né? Que é o desafio. Um desafio que você compra à vista, você é o piloto da sua vida, tá? Então, assim, eu vou deixar ele bonitinho, ó, mas ele tá aqui estruturado já, tá vendo? Eu vou colocando assim e ele vai mudando. Então, eu quero deixar ele num formato legal para vocês terem acesso, para você seguir. O segundo é o protocolo de quitação das suas dívidas, porque eu também vou seguir. Não é só você que tem dívida, não é só você que precisa praticar o devocional, né? Eu também tô aqui do lado, também não sou perfeita, também tomo más decisões, mas eu tô na jornada como todo mundo. E isso que é o mais importante, é você saber que não tá sozinho. E o terceiro, né, vai ser o construindo essa liberdade. Então, cada semana você vai fazer um devocional diferente nesse meio tempo, para você construir a sua mentalidade em relação àquilo, tá? Então, eu faço esse convite para vocês entrarem na comunidade, já tem lá os 2 primeiros, já que você teve acesso ao terceiro, né? Você vai ter acesso ao 1 e o 2, e que ela mude a sua vida, como mudou a minha, como vai mudar a minha mais um pouquinho. E amanhã é dia de descanso, amanhã é dia de se organizar a agenda. Sigam lá o nosso YouTube. O YouTube também tem alguns devocionais lá soltos, mas você vai perceber que lá nos devocionais do YouTube, você vai sentir o desejo de ir para a comunidade, aí você é bem-vindo lá dentro, tá bom? Gostaram do nosso devocional? De onde vocês são? Que eu de tarde eu perguntei e agora eu esqueci. Prazer, eu sou a Jéssica, tá? Só pra vocês saberem o meu nome. Mas que pra mim aqui é mais importante a gente falar da palavra, né? Como é que foi esses 3 devocionais aí de quem acompanhou tudo? Gostaram do devocional? Esse estudo bíblico? E vocês perceberam que a gente não falou de como você vai gastar o dinheiro? De como você vai adquirir o dinheiro? Porque antes de adquirir as coisas, você precisa ser, né? Você precisa estar ali. Então, tudo muda quando você estuda. E Deus, ele te convida a estudar um pouco mais a palavra. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Tami tá aí também, né? Tami, você é uma das mais antigas, viu, querida? Vocês sabiam que tem pessoas que não acreditam em Deus lendo a Bíblia pra rir da gente? Eu vi uma menina falando, eu nem acredito em Deus, mas olha só que interessante o que tá dizendo aqui.
sabe? Como se fosse chacota. E nós estamos deixando isso acontecer, porque a nossa voz está sendo calada, porque eu permito me calar. Não sou eu crente lendo a Bíblia. É um ateu. Mas ela tá usando isso para ridicularizar a palavra. E nós estamos permitindo, então a gente tem que cuidar um pouco mais disso. Se posicionar melhor. O que você anda postando? Com quem anda conversando? O que você pode melhorar nisso, né? E dentro desse conceito, eu quero que você entenda que tá nas suas mãos. Não tá na mão de outras pessoas, sabe? Meu esposo dizia que papel aceita tudo. Hoje ele é servo de Deus. Pois é. Glória a Deus, né? E é verdade, gente, tá? Papel, ele vai aceitar tudo. Você pode escrever tudo o que você quiser ali. Deus, ele te convida a escutar, entender e praticar. Não tem um separado do outro. Você precisa fazer tudo, né? E ele tá certo, né? Nesse sentido, ele tá super certo. O que adianta você dizer que é cristão e você não ter hábitos de cristão? Você não ter atitudes de uma pessoa que é cristã? As pessoas olham pra você e não vê Cristo em você. E isso é preocupante, né? Amém? Então fiquem com Deus. Eu já vou baixar o nosso devocional aqui assim que liberar pra subir na comunidade, tá? Já tá tudo ajeitadinho lá, bonitinho. E deixa eu ver se tá ok aqui, né? Aqui. Clico aqui. Ai, querido. Tá tudo certinho aqui. Já tá tudo aqui. Olha que lindo que ficou a capa. Fundamento bíblico. Ficou bonito, né? Aí esse é o segundo, ó. De outra cor. Tá aqui também, tá? Uma benção. Você foi uma das que conheci quando decidi viver pra Cristo. Amém, irmã. Tô muito feliz por você, você sabe, né? Eu compartilho contigo aí essa jornada porque me conquistou com essa sabedoria. Glória a Deus. Que Deus continue nos dando sabedoria, né? Que é uma benção. E que a gente possa compartilhar mais palavras por aqui. E eu sempre falo, né? Eu quero que vocês também construam isso. Que esse lugar onde eu estou, também é seu. É só você crer, tá? Amém? Então fiquem com Deus, um bom sábado. Que Jesus abençoe vocês grandemente. Obrigada pela companhia às 9, às 3, às 2 e agora, 10h30. O meu culto foi uma bênção. Deus abençoou muito. Tirou alguns fardos que eu tava sentindo. E foi muito bom estar lá, congregando. Congregue também. Nem que seja itinerante, lembra? Vá no culto de uma igreja. Gostou dela, fica. E assim vai indo, aos pouquinhos. Sem ficar na pressão. Mas não esqueça daqueles princípios que eu falei anteriormente, tá? Amém. Tchau, pessoas. Fiquem com Deus. Essa imagem vai ficar aqui no feed. E amanhã eu posto um resumo, tá? Mas eu convido vocês a ficarem lá na nossa comunidade. Que vai ser uma benção e vai mudar também a vida de vocês. Depois vem pra cá fofocar. Que a gente gosta de saber como que tá sendo aí esse processo, né? De se aproximar mais de Cristo. Nesse modo aqui. Amém? Tchau, pessoas. Fiquem com Deus. Boa noite.